Olá, estudantes do oitavo ano, sou o professor Bruno Souza Diniz de História e hoje a nossa aula será sobre a Revolução Industrial, do artesanato à maquinofatura. Os objetivos da nossa aula é identificar as mudanças no sistema de produção fabril a partir do século XVIII. Lembrando também que é muito importante, que vocês, estudantes, estejam preparados para a prova Paraná. E o descritor da nossa prova, desse conteúdo, é o D25, que é compreender o desenvolvimento científico e suas implicações no mundo do trabalho. Então aqui, para início de conversa, nós temos... O que vocês estão vendo através dessa imagem? Sim, é uma mulher realizando um trabalho manual ali, que se chama artesanato. Mas o que isso tem a ver com o nosso conteúdo da Revolução Industrial? Nós temos que pensar que a produção industrial em si, ela começa desde a produção artesanal nas casas, E nós vamos ver isso, a diferença entre artesanato, maquinofatura e manufatura. Então aqui, nós também temos que pensar que a Revolução Industrial, ela transformou a percepção do ser humano na questão de tempo, Porque antes era tudo regido pelas as estações da natureza, O tempo era o próprio ser humano que fazia. Porém, com a produção industrial, com a Revolução Industrial, isso começa a se mudar, porque agora nós temos o tempo cronológico, cronometrado pelo relógio ali. Também de suas necessidades de modo de produzir as mercadorias. A produção artesanal, ela perdeu o espaço diante das máquinas. Por que ela perde esse espaço? Porque a produção artesanal era aquela que era feita em casa, que demandava um tempo bem maior, um custo maior. Já com a produção feita nas fábricas, nós tivemos uma produção em larga escala, além disso, uma diminuição no tempo de produção dessas mercadorias. A Revolução Industrial. Então, assim, o que nós temos que saber primeiro, que a Revolução Industrial, ela se inicia lá no século XVIII, e o país pioneiro na Revolução Industrial foi a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra, ela tinha todas as condições perfeitas para que essa revolução se iniciasse lá. E quais eram essas condições? Condições sociais, ou seja, da sociedade, condições econômicas. A Inglaterra tinha uma grande quantidade, era muito rica. Além disso, questões políticas e tecnológicas favoráveis para essa mudança no processo de produção, Então aqui nós temos que saber também que no século XVIII tudo muda a partir do avanço das ciências, A ciência foi muito importante para a Revolução Industrial. Por que a ciência? Porque surgem novos equipamentos. Também nós tivemos avanços significativos em medicamentos, na medicina, E também a exploração da mão de obra operária. Então é um aglomerado de coisas que levou à Revolução Industrial. Então aqui, primeira imagem, Vocês estão vendo que tipo de produção vocês acham que é essa? Sim, artesanato, estamos vendo que é elaborado de forma manual. Depois nós vemos a manufatura. O que vocês veem de interessante nessa imagem? Sim, ó, para vocês verem, nós temos as máquinas, mas essas máquinas são manuais. Ou seja, é o ser humano que está tocando essa máquina, que está fazendo ela funcionar, E por último agora, que já é mais do tempo de vocês, Que é a... O que é? Ah, sim, as máquinas, ó. Isso é maquinofatura. Ou seja, as máquinas fazendo o serviço que até antes era feito pelo homem, Aqui, artesanato. Então, só para a gente saber bem certinho, o artesanato, ele é feito pela própria mão do trabalhador. Poderia ser feito na sua casa ou até mesmo em uma pequena oficina na sua casa. E o interessante é que no artesanato, olha o que acontecia. O ser humano, o artesão, ele tinha o domínio sobre o seu trabalho, sobre o seu produto, sobre as suas ferramentas, sobre a matéria-prima, sobre o tempo e sobre o lucro. Então ele controlava todo o processo de produção, era feito pelo artesão.
Já na manufatura nós temos algo já diferente. Qual que é a diferença? Na manufatura nós temos a utilização de máquinas manuais. O que são máquinas manuais? Era o trabalhador que fazia e mexia com essas máquinas, né? Ele que fazia essa máquina produzir. Também a produção era realizada em oficinas, ou seja, já na manufatura nós temos um aglomerado de pessoas trabalhando no mesmo lugar. Também cada trabalhador já passa a ter uma especialização do trabalho, ou seja, cada um passa a exercer o seu papel dentro daquela produção, certo? E agora, por último, a maquinofatura, que é o ápice da Revolução Industrial, que é o processo que deu origem às fábricas que nós temos hoje. As máquinas, elas passam a substituir as ferramentas, né? E até mesmo o próprio trabalho do ser humano. Tanto que futuramente nós vamos ver nas próximas aulas que alguns movimentos eles passam a incentivar a destruição de máquinas, porque eles achavam que a vida do trabalhador, que o trabalho estava sendo exercido por essas máquinas e por isso se tinha tanta gente desempregada. Mas isso são nas próximas aulas que vocês vão compreender essa questão. Mudanças na produção. Então aqui, a maquinofatura, né, ela muda o processo de produzir. Além de produzir, processo de transporte dessas mercadorias e comercialização. Agora, como nós temos a produção em larga escala, esses mercados europeus, principalmente, né, a Inglaterra, onde se inicia a Revolução Industrial, ela passa a procurar novos mercados consumidores para as suas matérias. Também nós tivemos mudanças significativas no modo de viver e de trabalhar das pessoas, ou seja, houve um grande impacto na vida das pessoas, né? Como elas iriam trabalhar, né? E o modo de viver. A produtividade passou a depender da velocidade das máquinas, ou seja, olha o interessante, pessoal. Agora não era mais o trabalhador que determinava o tempo que aquela mercadoria iria ser produzida, mas sim pela velocidade das máquinas. Pioneirismo inglês. Professor, mas por que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial? Então, nós tivemos vários motivos, né? Vários motivos. Entre eles, nós temos aqui a Revolução Gloriosa. O que é a Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa, a monarquia parlamentar lá da Inglaterra, ela deu estabilidade, né? Estabilidade política para que essa produção industrial se iniciasse. Nós temos também o puritanismo. O que é o puritanismo? Pessoal, o puritanismo vem da religião puritana. O que aconteceu? Antes se condenava o lucro. Já com essa religião nós não temos isso. Com essa religião protestante, né, eles não condenavam o lucro. Na verdade, eles diziam que o trabalhador, quem tinha a indústria, quem tinha a produção, ele deveria ter lucro, né? Nós temos também um fator muito importante, que é a abundância de carvão mineral e de ferro. Então imaginem vocês que a energia utilizada no início da Revolução Industrial é a energia do carvão mineral. E a Inglaterra tinha grandes jazidas de carvão mineral. Isso fazia com que ela tivesse o combustível necessário para essa industrialização. Também o ferro. Qual a importância do ferro? Imaginem vocês, as máquinas, né? Para ser produzido, para ser fabricada, feita essas máquinas, tinha que ter o minério de ferro. E a Inglaterra tinha isso em abundância. E nós temos um fator muito importante mesmo, que é a mão de obra barata. Por que a mão de obra barata? Um dos grandes problemas, até na atualidade hoje, é a mão de obra especializada. A Inglaterra, naquele tempo, com o início da Revolução Industrial, não precisava de mão de obra especializada, e sim de gente querendo trabalhar. Agora, e precisando também, além de ter gente querendo trabalhar, precisando trabalhar, como tinha muitas pessoas precisando desses serviços, nós tínhamos a exploração do dono das fábricas para o trabalhador, ou seja, pagando pouco para que essas pessoas exercessem aquela função. Tanto que nós temos que ver que dentro da Revolução Industrial, nós tínhamos o trabalho do homem,
tínhamos o trabalho da mulher e tínhamos até o trabalho infantil. Por quê? Como o salário era muito baixo, essas pessoas, toda a família, tinha que se trabalhar para que se pudesse, né, ter o rendimento necessário para sobreviver. Modernização na agricultura. A Inglaterra passa por um processo de modernização da agricultura, o que levou a uma grande produção na agricultura. Então agora já não precisava de tanta gente trabalhando no campo para e podendo ir para a cidade. E aqui, né, nós temos, né, os fatores que, né, eu acabei de falar, cada um deles, né, acúmulo de capital. A Inglaterra tinha muito dinheiro, né, acumulado. Nós tínhamos o enriquecimento da classe burguesa, né, que estava disposta a investir todo esse dinheiro na produção industrial, certo? Então, pessoal, hoje nós vimos sobre a Revolução Industrial, sobre o pioneirismo na Inglaterra, os fatores que levaram ela a ser pioneira e também vimos ali a diferença entre artesanato, manufatura e maquinofatura. E aqui eu passei uma atividade para vocês, essa atividade nós vamos elaborar agora, você vai elaborar no seu caderno, com uma frase, cada um de vocês vai definir o que é artesanato, manufatura e maquinofatura, certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido esclarecedora, e na próxima aula nós vamos dar prosseguimento à Revolução Industrial.